Gente, acho que esse é o vídeo mais despretensioso que você vai assistir a respeito da Maldição da Residência Bly, a série da Netflix que está bombando, tá? Por isso eu já te peço, deixe teu positivo, se inscreva e tudo aquilo que é importante para o canal. Vamos lá. Se você chegou aqui por causa do título, fique até o final, porque você vai entender os detalhes dessa série. Para começo de história, eu acho importante você saber que eu não curto filme de terror. Gosto muito de suspense, mas terror, muitas vezes eu não entendo, eu não me assusto, eu não consigo concatenar as ideias. Mas essa série, pessoal, foi muito diferente. Ela tem pontos extremamente positivos, a ponto de eu dizer para você, sim, vale a pena assistir, mas tem algumas coisas que eu não entendi. Antes de falar da Maldição da Residência Bly, eu quero falar um pouquinho a respeito da Maldição da Residência Hill, que é outra série que tem sido costurada a essa, ou tem sido vinculada a ela pela própria Netflix, e muitas vezes a gente não entende. Sobre a Maldição da Residência Hill, aquela série anterior, eu não consegui concluir. Eu vou explicar para você por quê. Porque parecia muito mais uma série descritiva a respeito do cotidiano daquela família, a respeito da descrição da personalidade de cada personagem e de qual era o papel, que eu não tive paciência de chegar até o final e entender um eventual desfecho. Não percebi suspense, não percebi terror na Maldição da Residência Hill. Sobre a Maldição da Residência Bly, como o volume de informações que estava chegando era muito grande, né? E eu falei, não posso deixar de assistir essa série. Meti a cara e maratonei em 2 dias a série. Fantástica. Sobre os detalhes de terror da série. Não são surpreendentes, não são chocantes e não são agressivos assim, tá? Eu acho que é bastante importante a gente deixar isso claro. Os sustos são muito pequenininhos, quem sabe até seja por esse motivo que eu tenha gostado muito, tá? Começa por aí. São poucos os sustos, mas é uma história, é um enredo que te interessa, né? Eles mostram algumas situações, alguns eventos, vou dar um exemplo para você, como a imagem do namorado morto da protagonista num espelho, do ex-noivo da protagonista num espelho, com os óculos incandescentes. Mas com o passar da série você percebe que se trata mais de uma discussão psicológica. E é isso que eu curti muito na Maldição da Residência Bly, nessa série super recente aí, que foi lançada há poucos dias. Você consegue entender que muitos dos aspectos que poderiam ser entendidos como de terror, como assustadores, nada mais eram do que aspectos psicológicos que precisavam ser discutidos. Ponto. Sobre a questão do terror e do sobrenatural, é construída toda uma história, como é que eu posso dizer para você? É construída ali todo um enredo a respeito do que ocorre no pós-vida, que acaba sendo explicado só lá no finalzinho, né? Aquelas pessoas dentro da casa convivem com um conjunto de espíritos, ok? Que, pelo que eu entendi, estariam numa região espiritual parecida com um purgatório. E esse purgatório ele estaria limitado pelas fronteiras da residência Bly, da mansão Bly, tá? Muitas das pessoas que morriam dentro da residência Bly, dentro da mansão Bly, não se apercebiam do que acontecia. Parece que algumas dessas pessoas não se apercebiam, outras sim se apercebiam do que acontecia, entendiam o que acontecia. E parece que o destino final das pessoas que morriam dentro da residência era se perder em memórias, né? Era perder sua personalidade, perdendo aos pouquinhos a sua personalidade, sua individualidade,
e se perder em devaneios, alguma coisa nesse sentido. Essa explicação ela chega muito no fim da série, ou seja, você acompanha a série inteira sem entender por que determinados fenômenos espirituais estão acontecendo. Isso eu achei, na minha opinião, esse, na minha opinião, é o aspecto mais negativo. Eles demoram muito tempo para explicar o poço gravitacional criado por uma senhora de alguns séculos atrás que morou na casa, que se negou a proferir determinadas palavras do rito de extrema unção, né? Então a culpa foi de uma senhora que muitos séculos antes, naquela mesma residência, teria se negado a proferir algumas palavras da extrema unção. E com isso, ela não se desligou do corpo, né? Acabou sendo morta por sua irmã, desculpa o spoiler aqui, né? E aí a história se desenrola. É bastante complicado de entender o porquê essas personagens, estas e estes, né? Perdem a sua individualidade. Ok. Deixando isso de lado, pessoal, que é uma coisa importante na minha opinião, essa dificuldade que as séries da Netflix têm de explicar a sua física sobrenatural antes para que o telespectador consiga entender aquilo que está acontecendo, apesar dessa dificuldade, outros aspectos são muito legais, como por exemplo como é que eu posso dizer? O amor dos personagens, né? A doçura dos personagens, o encanto dos personagens. São pessoas absolutamente acolhedoras, são personagens encantadores. Mesmo fazendo parte de uma série de terror, eles são personagens muito bonitos, são pessoas muito bonitas, são pessoas muito interessantes, que têm seus dramas psicológicos ali contados, mas são pessoas muito legais, sabe? Vale a pena, pelas personagens, assistir a série. E para terminar, pessoal, por que vale a pena? Porque ao final da história, você percebe que não se trata de uma história de terror, e sim de uma linda história de amor. Vale a pena assistir do primeiro ao último episódio. Mesmo que você não goste de série de terror, sim, eu recomendo para você. Você vai perceber que mesmo tendo uma dinâmica sobrenatural, uma dinâmica que se constrói num espaço assustador, você vai encontrar pessoas muito bonitas, você vai encontrar pessoas com um emocional muito bonito, pessoas muito interessantes, muito amáveis, e você vai se encantar. Ao finalzinho, lá no finalzinho, com a linda história de amor que a história da Mansão Bly apresenta. Para terminar esse vídeo, eu preciso falar um pouquinho sobre uma eventual segunda temporada, né? Não me parece que a Netflix deixou espaço para uma segunda temporada que seja costurada com essa primeira. Pode ser que a gente tenha uma segunda temporada contando uma nova história que aconteça na mesma mansão, tá? Mas me parece que nós não vamos ter ali não uma segunda temporada que consiga costurar a história das mesmas personagens. Falou? Fica aí a sugestão. A Maldição da Residência Bly. Bom dia.